No nosso teaser, no nosso vídeo do Instagram, nós ficamos de cada um escolher uma montanha das 3 opções que tinha, que era o Monte Everest, ou o Monte Chomolungma, ou então o Monte Sagarmatha, né? E é claro que essa escolha que cada um de nós fez, eu também, qual que eu sinto mais, ao qual eu me sinto mais compelido, mais atraído. E, na verdade, para ter essa escolha, fazer essa decisão, entra uma série de coisas, entra uma série de fatores, né? Muitas vezes a aparência, a fotografia, né? Muitas vezes a imagem evoca uma ou outra coisa da minha história, da minha biografia, e que às vezes não é partilhado por outras pessoas. Então eu passo a ter uma simpatia maior por uma determinada montanha, por causa da foto. Outra coisa, e aí nós temos exemplos disso na nossa vida cotidiana, certas músicas. Muitas vezes a gente gosta de uma música, de uma canção, ou mesmo de um estilo musical, propriamente dito, pelo tipo de recordação que traz pra gente, não exatamente pela estética da música. Eu me lembro de um senhor que estava um pouco abatido com uma perda de uma pessoa querida, e ele disse que era comum para ele, em casa, ele colocava uma canção francesa, e ele próprio falou assim: olha, ela é um pouco exagerada, ela é um pouco piegas, mas eu gosto dela. Então, ele fez uma ressalva estética, mas reconhecendo que aquela canção era algo do gosto dele, pelo tipo de sentimento que a música evocava. Então, muitas vezes, eu posso escolher a fotografia em função de alguma coisa, de uma memória autobiográfica que está ligada àquilo. Agora, o que pode ter sido bastante confundidor, né, que pode ter causado confusão, foi o fato de que nós usamos 3 nomes diferentes para a mesma montanha. Chomolungma é o nome tibetano, Sagarmatha é o nome nepalês, e o Everest foi o nome que o europeu resolveu dar quando ele chegou na montanha. Então, mas uma e a mesma montanha, e elas têm nomes diferentes, em idiomas diferentes e em culturas diferentes. O Tibete e o Nepal são próximos, não há dúvida, mas são idiomas e troncos culturais com muita distinção um do outro, né? Tem semelhanças, mas tem diferenças. Isso é interessante, mostrar como os nomes podem presentificar um objeto na sua ausência. O nome falado, o nome escrito, ele tem essa capacidade de trazer à presença algo que está efetivamente ausente. Por exemplo, eu falo aqui, aspirador de pó. Imediatamente, né, eu vou pensar, vai vir à minha mente um aspirador de pó, vai vir a sua um aspirador. Pode ser aspiradores de pó diferentes, mas o fato é que eu me lembro dessa máquina, desse eletrodoméstico, no momento em que alguém fala aspirador de pó. Então, isso mostra que as palavras são as que são responsáveis pela nossa capacidade de simbolização. E aqui vai um exemplo bastante simpático de um menininho de 8 anos que pela primeira vez estava vindo a um parque onde tinha leão. Então ele pôde ver os leões. Quando ele viu os leões, ele falou: eu sabia que existia. Ele se sentiu gratificado porque ele acreditava, ele sabia que existia. O que aconteceu? Ele era de uma cidade pequena que não tinha zoológico, não tinha oportunidade de ver um leão ao vivo, e ele veio por uma cidade que tinha. E quando ele viu o leão, ele imediatamente se remeteu a um filme, a um desenho animado que ele assistiu, Leão, Rei Leão, Leão da Floresta, um nome desses. E ele assistiu, e lá ele viu o leão, mas ele nunca tinha visto um de fato. Quando ele de fato viu em carne e osso um leão,
Ele falou: eu sabia que existia. Ele confiava que o leão existia por causa da simbolização dele. Ele viu lá um desenho animado e disseram: isto é um leão. Então ele tinha uma imagem do leão que antecedeu a experiência do verdadeiro leão. Nas nossas vidas, essa capacidade que a palavra tem de carregar convicção com ela é muito importante. É a essência, por exemplo, da escolarização, aonde décadas e décadas e décadas de gerações e gerações de saber acumulado são transmitidos pela forma da palavra, nas matemáticas, nas disciplinas narrativas, né? As palavras, portanto, enquanto são entendidas como nomeadoras de montanha, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Mas imagine que você começa a usar palavras para determinar estados mentais. Se a simbolização, por um lado, organiza nossos arquivos mentais, por outro, as palavras também podem organizar nossas emoções. Tanto que eu estou angustiado, alguém diz algo e eu me tranquilizo. O que foi uma palavra que eu usei, uma ideia que eu transmiti através da palavra. Se por um lado essas palavras organizam, têm o poder de organizar nossas emoções, também as nossas emoções têm a capacidade de determinar as nossas palavras. A depender do meu estado de espírito, eu posso pedir algo para alguém ou afirmar algo para alguém de um jeito ou de outro. Se eu estou bravo, é de um jeito. Se eu estou sereno, vai ser de outro. Então perceba como os nomes podem ter influenciado os seus sentimentos acerca das fotos. Não é só a estética, não. Mas é porque o Monte Sagarmatha pode soar para você como uma coisa mais estranha e mais distante do que o Monte Everest. Eu nunca fui lá. Provavelmente a maior parte das pessoas, de nós aqui que estamos participando dessa conversa, provavelmente nenhum foi. Então para nós é tudo símbolo. Eu nunca pisei lá. Então para mim é tudo símbolo, né? Mas percebam como os símbolos têm o poder da gente empatizar, da gente ser recrutado, da gente ser alinhado. E o século XX foi repleto de líderes sombrios que se levantaram e recrutaram multidões a partir de sua palavra. E não foi um, não foi dois. Foi uma tendência histórica. Alguns foram mais cruéis, mais destrutivos, outros foram menos, mas foi uma tendência histórica o recrutamento das massas através da palavra. O que nós trazemos disso, desse poder tão grande que as palavras têm de influenciar uns aos outros, é que nós podemos nos comunicar com ética e nós podemos nos comunicar sem ética. Eu nem vou perder meu tempo aqui explicando por que usar de ética nas palavras é mais saudável. Não vou perder meu tempo. Quem tiver dúvida, assista uma briga de torcida num campo de futebol e você vai perceber como as palavras podem incitar as piores reações nas outras pessoas. Então, quanto a isso, as opções éticas são sempre mais sadias, mais saudáveis, promovem mais bem-estar. Eu não posso me responsabilizar pelo que me dizem, porque vão me dizer besteira. Eu posso eleger uma ou outra pessoa de maior confiança e me fiar mais ao que essa pessoa fala. Agora, em última instância, eu não posso me responsabilizar pelo que me dizem. 2. Eu não tenho o direito de saber o que pensam de mim. Quer que eu repita? Eu não tenho o direito de exigir saber o que os outros pensam de mim. Sabe por quê? O que eles pensam de mim é da privacidade deles. Eu não tenho que invadir a privacidade de ninguém. Gostou, não gostou, gosta mais, gosta menos, acha que é isso ou acha que é aquilo, que é assim, que é assado. Ok, a pessoa está no direito dela. Ela se sentir coagida a falar a opinião que ela tem do que eu sou, do que eu faço, do que eu falo,
É muito complicado. Deixa lá, é como a nudez dela, é uma coisa privativa dela. Então, eu não me responsabilizo pelo que me dizem, eu não tenho acesso ao que pensam de mim, mas eu posso me responsabilizar pelas minhas palavras. Eu posso exercer ética com as minhas palavras. Quando eu falo ética, eu estou falando de um conceito um pouco diferente de moral, né? Não moralismo, moralismo está fora de questão aqui. Moral, né? A ética é algo que eu construo ou eu destruo dentro do que é moralmente cabível. Então, é uma ideia mais refinada, essa ética da forma como nós estamos falando aqui. A ética da sutileza. Que lugar que eu coloco o outro com as minhas palavras, que lugar que eu me coloco para o outro com essas palavras. Portanto, existe uma dose imensa de bem-estar por ser cultivado nas minhas palavras. Não é tanto o que podem falar para mim. Não podem falar para mim, é o que vão falar. Mas eu posso me responsabilizar pelo que eu transmito para o outro. É necessário? É importante? É relevante? É irônico? Pode ser mal entendido ou não? Está muito truculento? Não está? As palavras são suficientemente suaves? Elas são suficientemente contundentes? Também é muito importante para o bem-estar que algumas vezes as palavras tenham a contundência que a situação pede. Só a ética constrói esse discernimento, o que é necessário, o que é conveniente, o que não é. No exemplo das montanhas, podemos ver como as palavras podem organizar e, ao mesmo tempo, podem turvar o nosso entendimento das coisas. Então, um caminho muito tranquilo, ele é um caminho muito fácil para o bem-estar, é crescer, ter uma crescente responsabilidade na forma e no conteúdo daquilo que eu decido transmitir para as pessoas à minha volta por meio da palavra. Não é só a palavra que vai para as redes sociais, não é só a palavra que sobe para a internet, é aquela palavrinha oculta, é aquela palavra que ninguém está vendo, né? Essa palavra é ali no recôndito, é ali na intimidade que a ética se faz mais importante do que em qualquer outro lugar. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para ter acesso a mais material sobre o bem-estar psicológico e uma vida mais serena e construtiva. É isso aí, muito obrigado.